Então, aqui, vamos propriamente para o chamado. João, vim só pelo chamado. Agora é o momento, tá, pessoal? Aqui, vou voltar na tela principal. Então, aqui o menu principal mostra diversas informações, tá? Aqui eu vou colocar, então, aqui o seguinte. Vamos criar o nosso chamado, tá? Propriamente o chamado. Então, eu venho aqui, ó, usinas, clientes, negócios, atividades, chamados. Vou clicar aqui. Vamos criar o nosso chamado. No momento de vocês, daqui uma semana, daqui um dia, um mês, vai estar um funil aqui cheio de chamados, tá? Como o nosso primeiro, então essa é a telinha que a gente encontra, tá? Então aqui eu vou em criar chamado. O título do chamado, vamos imaginar um chamado aqui, pessoal. Vamos citar aquele exemplo da precificação que a gente comentou. Vamos colocar aqui limpeza módulos, tá? Usina. Lembra que eu comentei com vocês no começo do treinamento que a usina, todo chamado tem que ser vinculado a uma usina. Se eu clicar aqui, ó, e clicar aqui no cantinho, ele mostra todas as usinas cadastradas que eu já tenho na minha conta no GDash. Tá bom? Perfeito. Antes de, provavelmente, já criar o chamado, vou passar um pouquinho para vocês em cada aba que é mostrado aqui, tá? Responsável, olha o que aparece aqui. João Vitor, que é o meu perfil, e o Felipe, que faz parte da equipe técnica da empresa, tá? O tipo de chamado, então aqui já existem alguns tipos de chamado pré-configurados do GDash. Então, vou criar um chamado para a usina da Gabriela e o tipo de chamado, o chamado chama limpeza de módulos. Já tem aqui um chamado para esse tipo específico. João, eu quero criar um, tá? Podemos criar aqui, ó, tipo de chamado, gerenciar tipos de chamados. Eu vou clicar, eu posso editar os já existentes, clicando aqui nesse lápis, deixa eu voltar ali, perdão. Consigo, aqui, cancelar. Eu consigo clicar no lápis e editar os já existentes e consigo criar um novo. Vamos criar novo tipo. Vamos colocar aqui o seguinte, um novo tipo de chamada. Eu vou colocar chamado voltado para gestão OM. Perdão. Gestão de OM. DOM. Então, o que esse card, o que esse chamado, ele me remete ali, até para conseguir colocar uma descrição correta no que eu estou abrindo, tá? Então, voltado para a manutenção e operação de usinas. Perfeito, pessoal? Vou salvar. A partir desse momento, ele foi criado. Posso apertar aqui em X. Quando eu voltar aqui em tipo de chamado, ele já aparece aqui, ó, o que tinha antes, né? Limpeza de módulos, configurar inversor, troca de módulos, gestão de OM. Eu acabei de criar. Então, de acordo com a necessidade de vocês conseguem estar criando isso, tá? Conseguem pôr uma descrição. Então, vamos imaginar que o inversor aqueceu. Então, inversor com aquecimento. O cliente ligou para você aquele sábado à noite, muito nervoso. Ó, empresa, o inversor está quente aqui, tá? Ele está mostrando que está desligado por estar à noite, não tem sol, está desligado, mas está quente. Aí você coloca aqui, ó, descrição. O inversor está quente, precisamos verificar, tá? Vou mostrar para vocês isso passo a passo quando eu for criar os exemplos práticos com vocês, tá? Eu estou mostrando aqui um pouquinho do que vocês podem estar realizando no GDash. Perfeito. Tags. Esse é um ponto muito importante, tá? Aqui você consegue criar tags para colocar no seu chamado. Vou criar uma tag pode ficar mais claro para vocês. Que tal colocar uma tag chamada OM vigente? João, como que funciona essa tag OM vigente? É só um exemplo, tá, pessoal? Sabe aqueles clientes que vocês vendem o sistema, por exemplo, ou vendem a plataforma, vendem o método de vocês de trabalho, e após um ano, até um ano, tá? Na verdade, após um ano, vocês vão oferecer um serviço de garantia para o cliente.
Normalmente, quando uma empresa vai fazer uma venda, ela fala o seguinte, ó, um ano de garantia de operação e manutenção, tá? Perfeito. Após esse um ano, você pode criar uma precificação para isso. Então, vamos imaginar que esse chamado é de um cliente que já está com vocês há mais de 2 anos. Então, ele não está mais naquele período de triagem que a gente fala, aquele período de garantia. Então, eu posso criar uma tag OM vigente, eu consigo separar cada cliente. Percebe a diferença, pessoal? Vamos criar uma outra tag aqui, chamada, para vocês terem uma ideia, vamos pensar em uma aqui, período de garantia. Como vai funcionar esse período de garantia? São aqueles clientes que acabaram de adquirir a usina, tá? Estão naquele prazo de um ano de contrato, por exemplo. Então, você consegue diferenciar eles. Perfeito? Um ponto muito importante também, uma tag que eu acho bem interessante, é o seguinte. A área urbana. Nossa, João, como assim área urbana? Vou mostrar para vocês um exemplo. E área rural. Por que é interessante isso? Quando eu vincular o Felipe naquele chamado técnico, daquela usina, que ela não está mais naquele primeiro ano, ela está uma usina que tem 5 anos ali com a gente, tá? Então ela é OM vigente. E eu colocar área rural, o Felipe consegue organizar com a equipe técnica dele como vai ser feita a ida ao local, tá? Por ser área rural, ele precisa verificar o seguinte, o custo dele até ir ao cliente, tá? E as particularidades disso. Então, só dando um gancho, pessoal, não ficando muito técnico, vocês no setor podem encontrar muito isso. Inversores instalados em área rural, por exemplo, costumam ter muitos problemas relacionados à tensão. A tensão na área rural, ela oscila muito. Então, sabendo disso, o Felipe pode pensar o seguinte, nossa, se o inversor do meu chamado, ele estava com o inversor desligando, opa, o cliente, ele é área rural, inversor desligando, pode ser totalmente ligado à área rural. Já sei o que teste fazer e o que fazer. Até que ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou criar com vocês exemplos práticos, tá? Eu vou criar aqui, então, um exemplo aqui da usina da Gabriela, inversor com aquecimento. Vocês são responsável, Felipe, que é a parte técnica da minha empresa. Vou colocar gestão de OM, que é o tipo de chamado. A prioridade é alta, porque é um cliente grande nosso. E é um inversor com aquecimento. É diferente de uma limpeza de módulos. A limpeza de módulos, normalmente, é uma prioridade baixa. Inversor com aquecimento pode perder o equipamento. Então, é uma prioridade alta, tá, pessoal? E descrição, quando o cliente me ligou, o inversor estava desligando. Vou criar o chamado. Perfeito. Consegue perceber agora o funil em funcionamento? Eu tenho aqui uma coluna para aberto, em andamento e fechado. Como que funcionam essas colunas? A partir do momento que o cliente ele me ligou, ó, empresa, manda o Felipe, manda a parte técnica, porque o lixo está com aquecimento. Perfeito. O Felipe, por já estar marcado, já vou mostrar isso para vocês. Eu já marquei no chamado o Felipe, por ele já conseguir visualizar essa gestão de OM, ele consegue perceber o seguinte, ó, preciso entrar em contato. Entrei em contato, chegou no dia de fazer a visita, consigo facilmente, ó, clico aqui, botão esquerdo do mouse, clico seguro, ó, clico seguro, opa, deixa eu vir aqui, deixa eu, em andamento, voltei para chamados, agora, Gabriela está em andamento. Deixa eu voltar aqui, o que eu fiz, né, pessoal? Eu entrei dentro do chamado, cliquei aqui em aberto, eu consigo movimentar o chamado aqui, por aqui, ó. Então, ele está em andamento agora. Perfeito? Ó, deixa eu ver o que não está indo aqui.
Tá, posso verificar isso aqui depois. Tá. Nesse caso, o chamado está em andamento. Então, nesse caso, eu já sei que o Felipe já está no local e já está fazendo o serviço ali para DOM. Perfeito, pessoal? Vamos entrar nesse card aqui. Vou clicar aqui no botão esquerdo do mouse. O que eu encontro aqui? Eu consigo anexar documentos. Então, vamos imaginar que eu consigo... Eu fui lá no local, o Felipe foi no local e ele percebeu que o inversor estava quente por causa de um erro na instalação. Ele consegue tirar uma foto e anexar aqui facilmente. Coloca em anexo, selecionar um arquivo, ele consegue selecionar o arquivo que ele quer. Tá? Dá para fazer isso com PDF, com Word, com JPEG, que é imagem, vídeo, tá bom? Automações, vou comentar com vocês lá para o final do treinamento, tá? Então, aqui é o seguinte, você consegue também adicionar comentários, tá? Por exemplo, eu criei esse chamado e vou mandar um arroba marcando o Felipe. Felipe, cliente entrou em contato e pediu urgência no agendamento da visita. Adicionar comentário. Então, quando o Felipe entrar aqui, ele consegue visualizar todo o histórico de conversa aqui. Seja ele via mensagem de texto, posso anexar arquivos, posso enviar um áudio. Ó, estou gravando um áudio aqui, tá? E vou parar o áudio aqui. Anexar. Enviando arquivo, foi anexado, subiu para cá. Então, quando o Felipe acessar, ele consegue ter total controle disso. Tá? Isso é muito interessante. Criar atividade, vou mostrar para vocês lá em automações, algo bem bacana com isso. Tá? Anexar arquivo nos exemplos práticos, eu vou mostrar para vocês também. Tá bom? Consigo vincular esse chamado a um cliente. Tá? Lembrando que a mesma usina, ela pode ter diversos clientes. Tá? Então, o problema não é em todos os clientes da minha usina, é um cliente específico. Então, posso vir aqui e selecionar algum cliente, tá? E consigo adicionar produtos e serviços, ó. Então, limpeza de módulos, que a gente acabou de criar, lembra? Coloquei aqui, ó. Então, a limpeza de módulos, R$1.000. A gente sabe que nessa visita, o custo dela, por exemplo, para poder realizar esse tipo de serviço, é o valor de R$1.000. Perfeito, pessoal? Aqui embaixo tem um ponto muito importante, que eu consigo não só mandar mensagem aqui por texto, eu consigo vincular um e-mail. Então, eu consigo colocar aqui o D, né? De onde vai ser, para quem, o assunto, e escrever o e-mail. Tá? Então, o Felipe não está na empresa. Ele está longe da empresa, ele está visitando um cliente, e eu quero vincular esse chamado para poder acabar aquele serviço e já conseguir para a próxima obra. Consigo aqui vincular e enviar um e-mail para ele. E consigo integrar isso via WhatsApp. Lembrando que as integrações de WhatsApp na GDash envolvem a Meta Business. Então, tem um valor associado nisso, tá? Mas aí é de acordo com a necessidade de vocês. Perfeito? Vamos voltar ali, menu principal, chamados. Tá, vamos deixar esse chamado aqui da Gabriela quietinho aqui, tá? Primeiro case prático nosso, que vocês vão encontrar muito no dia a dia, tá? Eu vou começar um pouco mais técnico e termino um pouco mais comercial, tá? Então, o primeiro chamado é o seguinte, cliente Pedro ligou falando o seguinte, ó, o meu relatório de geração, ele tá vindo um pouco baixo, tá? Foi prometido ali, por exemplo, 800 kWh mês, e tá vindo 500. E você verifica, dono da empresa, a equipe técnica, que tudo foi feito corretamente. Um bom dimensionamento, uma boa gestão dessa plataforma, tá? O que pode estar associado a isso? E aí você pede para ele, por exemplo, uma foto da imagem dos módulos. Quando você recebe isso, está totalmente sujo. Lembrando, módulo sujo impacta totalmente na eficiência do sistema, tá? Então aqui eu vou criar um novo chamado. O título vai ser limpeza de módulos. A usina, eu vou vincular a usina do Cláudio. O responsável vai ser a equipe técnica do Felipe. O tipo de chamada, eu vou colocar um já pré-existente, que é a limpeza de módulos, tá?
Prioridade, eu vou colocar média, porque a queda de geração está muito grande, tá? Vou colocar o seguinte, limpeza dos módulos, principalmente na usina solo. Imagina que esse cliente tem uma usina solo e uma usina em cima do telhado, tá? Um ponto importante aqui, pessoal. Aqui eu consigo criar campos personalizados para eu conseguir preencher. Então, por exemplo, eu quero vir aqui e eu quero que o cliente preencha e-mail. Eu venho aqui, e-mail, texto. Então, aqui está todos os tipos. O que esse e-mail é? Ele é um texto grande? Ele é uma opção múltipla? É um número? É uma moeda? Não, ele é um e-mail. Já tem aqui, ó. Posso vir aqui e criar e-mail. Não vou criar ainda porque vai ter um case só para isso, tá bom? Vai ter uma automação só para isso. Então, feito isso, criar chamado. Então, vou adicionar uma tag aqui, por exemplo, eu vou criar uma tag de área rural, tá? Criar chamado. Caso não apareça aqui assim que criar, você pode atualizar a página ou apertar F5 do teclado, tá? Como que funciona aqui agora? Acessei aqui a limpeza dos módulos. O cliente Cláudio, mandou para nós algumas fotos da instalação. Então, eu vou vir aqui, eu já separei um case real para vocês, tá? Selecionar um arquivo. Vou vir aqui onde está os módulos que eu recebi e vou anexar um vídeo e uma foto. Então, voltando, situação 01, limpeza, antes, seleciono o que eu quero, ou posso clicar e abrir, selecionei o que eu quero, abrir. Nesse momento, eu estou importando para esse chamado algumas informações. Então, por exemplo, se eu vir aqui, clicar aqui, ó como está sujo essa imagem aqui, tá? Vou tentar... Isso, olha o vídeo aqui, ó. Não vai sair com som, pessoal, mas a gente consegue perceber que os módulos estão sujos, principalmente nas laterais dele, tá? Perfeito. Então, anexei fotos, adicionei comentários, Felipe. Seguinte, Felipe, urgência, vamos colocar, marca para essa semana, tá? E foca nas partes laterais com maior detalhe. Tá? Ele vai limpar tudo, mas o maior detalhe nas partes laterais, porque ali a sujeira é bem difícil de tirar, tá, pessoal? Adicionei comentário. Vou voltar em chamados. O Felipe ele agendou, foi feito agendamento, está no cliente. Movi, cliquei, arrastei, tá? Limpeza de módulos. Foi feita a limpeza, o Felipe comentou o seguinte, ele marcou, né? Ele entrou aqui na plataforma e marcou, ó, João, marquei o dono da empresa. Limpeza concluída. O cliente gostou muito. Adicionar comentário. Perfeito. Voltei em chamado. Finalizou. Ovo, clique e arrasto, fechado. Entra novamente no chamado. E o Felipe vai mandar fotos para mim de como ficou. Selecionar um arquivo. Depois. Vai anexar aqui com vocês. Ó, então a foto de como ficou. Tá? É um case real, tá, pessoal? Aqui é um vídeo de como ficou a limpeza. Tá? Então, pessoal, percebem que... Opa, deixa eu pausar o vídeo aqui. Aqui tem todo um histórico, tá? Por que é interessante o funil? Onde entra o funil nessa forma estratégica de você gerenciar um AM? A partir do momento que você quiser saber qual foi a última limpeza de módulos do Cláudio, da usina do Cláudio, você consegue entrar no card e ver quando foi, como foi feito, comentários realizados. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Perfeito. Eu vou para o nosso segundo exemplo, segundo case real, tá? Um dos grandes terrores da OM, tá? A Marina ligou para a empresa e falou o seguinte, ó, empresa, pode verificar para mim
o meu monitoramento, aí a empresa verifica na plataforma do inversor e percebe que ali, todo dia, 8 horas, 9 horas da manhã, ele está cruzando um alarme. E mostra esse alarme que está dando uma tensão muito alta nos módulos, nos painéis, tá? E isso é necessário uma visita, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui que o título do chamado é ajuste, string, vou colocar ajuste, ligação dos módulos. Não vou colocar tanto termo técnico, não. Usina, vou vincular essa usina a uma já existente, por exemplo, Dinossauro Business, que é uma empresa. Responsável, eu vou colocar o Felipe, que é a parte técnica, o Felipe só tá com os problemas ali. O tipo de chamado, vou colocar gestão de OM, tá? E aqui, descrição, tensão alta nas strings pela manhã. Algumas tags, posso criar uma tag, por exemplo, pessoal, se for necessidade de vocês, de urgência, tá? É um exemplo, tá? Criar chamado. Não apareceu aqui, só atualizar a página. Apareceu aqui, ó, gestão de OM, tá? Entrei no card, no chamado criado, vou adicionar um comentário. Ó, Felipe, tensão alta pela manhã, fazer testes, tá? O Felipe, olhando esse card, quando ele entrar em contato, aí, por exemplo, entrar em contato pelo telefone do esposo, tá? Então, quando o Felipe ou analisar o chamado, ele já consegue verificar o que fazer e qual o problema. Felipe chegou na obra, tá? Felipe chegou na obra, tá? Deixa eu voltar aqui. Finalizou a obra e você pergunta, ô Felipe, manda para mim como foi esse relatório, o que você fez de operação nessa usina, tá? Ele pode clicar aqui, anexar. Ó, consegue perceber que na Genet consigo colocar várias coisas ao mesmo tempo? Tem tudo registrado aqui, ó. Então, ele chegou na obra, ele tirou uma foto de como estava feita a conexão no inversor, ele mostrou uma foto, fez um vídeo das medições, então percebe que também é possível vídeo, uma foto dos módulos instalados, tá? Uma foto mostrando que agora, depois desse erro, foi ajustado o problema. Ó, foi feito um teste, você já tem um histórico, deixa eu tirar o som aqui, você já tem um histórico de tudo como, o que foi abordado, o que foi mostrado, tá? Perfeito, pessoal. Agora, eu vou citar um caso com vocês, um caso mais comercial, beleza? Eu vou clicar aqui em novo chamado e vocês estão analisando, vocês estão emitindo cobrança para os clientes de vocês, tá? E perceberam que o cliente ali, a cobrança dele está um pouco estranha, tá? Então, vocês querem que seja analisada mais a fundo pela parte técnica se realmente aqueles valores estão corretos ou não, tá? Vamos colocar aqui, então, vamos lá, auditoria de faturas. E aqui, analisar questões comerciais relacionadas à cobrança. Por exemplo, tá, pessoal? Salvei. Criei aqui, gestão de chamado, auditoria de faturas, prioridade alta, porque envolve questões financeiras do cliente ali. Aqui vou colocar auditoria, está vindo um valor igual. E aqui a tag, uma tag nova, colocar cobrança. Um exemplo só, tá, pessoal? Cobrança. Criar chamado. Criei o chamado, atualizei a página. Perfeito. Então, a auditoria de faturas. Então, vocês vincularam, criaram esse chamado, perceberam que o relatório estava um pouco alto o valor de cobrança e querem que a equipe técnica de vocês faça essa análise, tá? Inicial, perfeito? Podendo depois entrar em contato com a GDEST sem problema nenhum, pelos canais de suporte. Então, entramos aqui,
e vai ser anexado a foto do relatório. Por quê? Quando o Felipe resolvendo um problema de campo e cobrança. Quando ele receber o relatório de cobrança, ele sabe o ponto de partida. Ó, veio um ponto alto, já consigo identificar qual que é meu cliente aqui no Gdash, consigo fazer a minha análise técnica aqui. Tá? Ó, anexei e enviar. Foi anexado aqui, ó, arquivo PNG. Se eu abrir aqui, ó, perfeito. Total a pagar, perfeito aqui, 2.045,71. Perfeito. Esse é o valor, tá? Paguei alguns dados sensíveis aqui, tá? Voltei em chamados. Chegou no escritório do Felipe, e ele começou a análise. Ele percebeu o seguinte, ó, Felipe, ó, João, a fatura está correta, os relatórios estão corretos, as beneficiárias estão corretas. E eu percebi que uma beneficiária, ela aumentou muito o consumo dela. Aumentou muito o consumo. Isso impactou diretamente na cobrança. Então, o relatório está correto. Aí você vai lá, finaliza e envolve o cliente. Não, percebi aqui que a Gdash, uma das faturas beneficiárias não foram importadas. Vou entrar em contato com a Gdash. Entra em contato com o suporte auxilia a resolver esse detalhe. Resolvido, move para fechado. E avisa o cliente. Perfeito, pessoal? Duas informações importantes agora. Equipe técnica de campo consegue, pelo aplicativo do Gdash no celular, preencher isso daqui. Anexar foto, anexar vídeo, colocar áudio, escrever. Tá bom, pessoal? Perfeito. Outra informação importante. Criei todos os meus chamados. O dashboard não mostra chamado, João. A Gdash não disponibiliza para o usuário final mostrar chamado. É um ponto crucial para mim aqui na minha empresa. É possível, tá, pessoal? Vou selecionar o perfil aqui, usinas, é só um exemplo, tá? Eu vou adicionar aqui cartão e vou colocar lista de chamados. Aqui já mostra todos os chamados existentes, quais são os status dele, de quais usinas e o tipo de chamado, tá? Isso facilita muito a vida, pessoal, porque com o gerenciamento de OM vai chegar uma hora que vai ter muitos chamados. E você consegue, por exemplo, focar ali em quais estão em andamento e são prioridades para você. Perfeito? Não perca tempo e teste ainda hoje a plataforma de gestão solar mais completa do mercado. Descubra como podemos ajudar você e sua empresa no setor de energia solar.